Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje é o vídeo em que eu vos vou falar dos 3 jogos que gostei de jogar em junho de 2019. Não foi um mês em que eu tenha jogado muitos jogos novos, por acaso não, andei a jogar alguns jogos repetidos, mas mesmo assim ainda consegui encontrar aqui 3 jogos novos que eu joguei este mês. Aliás, um até foi no outro mês, mas não falei dele. Mas voltei a jogar este mês. 3 jogos que eu joguei este mês e que quero partilhar a experiência, porque até podemos gerar aqui algum tipo de debate. Então, um dos jogos que eu gostei de jogar bastante este mês foi o Colt Express. Trata-se de um jogo simples, pode ser jogado até 6 pessoas. É um jogo mais levezinho, quase uma espécie de party game, mas é um jogo que tem alguma seriedade. Para além de ter ganho o prémio dos Spiel des Jahres, né? Mas o jogo tem alguma coisa que se liga. Porquê? Porque é um jogo de programação. Acaba por ser um jogo de programação bastante interativo, aqui com um tabuleiro que não é bem um tabuleiro, são mais os comboios, não é? Um tabuleiro 3D, 3 dimensões, nós podemos movimentar aqui nas várias carruagens de um lado para o outro, e acaba por ser um jogo interativo de programação, em que as nossas cartas são as nossas ações, vamos jogando, vamos colocando no monte e depois resolve tudo em conjunto e tem algum grau de imprevisibilidade, porque não sabemos bem o que é que os outros vão fazer, e as ações acontecem sempre em cadeia. Portanto, pode acontecer mover-nos para um sítio, tentar dar um murro e já não está lá ninguém, e depois levamos um tiro do outro lado, mas lá está. Apesar de ser um jogo com tiros e com murros, ninguém morre no jogo, porque é um Eurogame. Todos os jogadores ficam no jogo até ao final, mas consoante aquilo que se vai desenrolando do jogo, nós podemos ter um modo mais eficiente ou não de ganhar dinheiro, que neste caso são assaltos, porque trata-se de um jogo de assalto ao banco. Ao banco ou ao comboio. Portanto, foi muito interessante, mas porquê é que foi interessante? Este jogo não é novo, já o tenho há algum tempo, mas foi interessante porque eu adaptei-o e joguei com a minha filha de 5 anos. Porquê? Mudei algumas regras, removi, por exemplo, a possibilidade de dar tiros, tirei isso, porque não tanto porque o tiro seja uma coisa negativa, porque é preciso saber lidar com isto, não é? Mas porque criava alguma complexidade na questão do deck builder aqui, porque são cartas de tiro que nós adicionamos ao nosso baralho e são cartas que depois que não fazem nada, são tipo palha para entupir o nosso baralho. Removi isso e acabei por simplificar apenas em ter cartas de movimento, de chamar o xerife também e de apanhar sacos do chão e dar murros. Portanto, tirando os tiros, fica muito mais simplificado. Removi a possibilidade de ter tantas cartas na mão, tínhamos só metade do baralho de cada vez, sobrava depois apenas uma, e acabou por ser bastante simples. Ela compreendeu perfeitamente e divertiu-se muito a jogar isto. Portanto, gostei por isso, por esta adaptação e pela possibilidade de jogar com a minha filha este tipo de jogo, já é um jogo com algum interesse. Outro jogo que gostei bastante de jogar este mês, já repetido, já joguei umas 3, 4 vezes, foi o First Class. Isto foi um jogo que eu aprendi com o Ricardo Gomes na Riacon, ele ensinou-nos o jogo lá na altura, e depois, já conhecendo o jogo, já o tinha há muito tempo na minha ludoteca, tem sido um jogo interessante para jogar. Joguei, por exemplo, a 2 jogadores, foi muito, muito interessante, muito rápido. O jogo parece-me que não perdeu nada, porque acaba por ser um multiplayer solitário, porque não existe muita interação. A interação que existe é mais de quem é que compra primeiro as cartas que estão disponíveis. Portanto, é um jogo que joga muito bem a 2, muito rápido, e foi sempre muito interessante, com escolhas interessantes e com possibilidade de ter vários caminhos para a vitória. E é sempre uma coisa que nós gostamos nestes jogos, e é um jogo em que se faz muitos pontos e de muitas maneiras. Portanto, muito interessante, quando depois tem vários baralhos, que ainda nem sequer os experimentei. Acaba por ter sempre aqui uma novidade constante na mesa, de um jogo bastante interessante que eu recomendo. Por final, o outro jogo que eu também gostei de jogar, que não tenho, é dos poucos jogos que eu não tenho que joguei, porque normalmente jogo sempre coisas que tenho habitualmente, é raro não acontecer, e foi o Dominant Species, este jogo da GMT. Este não é bem o meu tipo de jogo, porque no fundo, e esta editora, a GMT, é conhecida por fazer jogos de guerra. Este é um jogo diferente. Não existe eliminação dos jogadores, embora possamos ser muito atacados. E tem um tema diferente. Isto, no fundo, são espécies que estão a competir para sobreviver num ambiente em mudança e que lhes pode ser adverso ou não. Acaba por ser também um worker placement, colocação e alocação de trabalhadores, embora aqui não faça muito sentido o termo trabalhador, porque não são os animais que trabalham, no fundo são escolhas que nós fazemos para adaptar as nossas espécies aos ecossistemas e para influenciar também o próprio desenvolvimento dos ecossistemas. O jogo foi muito interessante, eu gostei bastante do jogo, no entanto, não é um jogo para jogar muitas vezes, porque achei que podia ser muito agressivo.
porque é quase um jogo de guerra. Porque é natural, tendo em conta a editora que é. Porque havia quase situações de ataque direto aos jogadores e pareceu-me que, por exemplo, o jogo tem cartas e as cartas são muito poderosas e pareceu-me que elas podem ser muito negativas quando aplicadas diretamente a um jogador. E não gostei muito dessa sensação, desse ataque tão potente, tão destrutivo. Embora não eliminasse os jogadores, mas faz, por exemplo, com que seja praticamente impossível depois tentar lutar pela vitória. Mas achei muito interessante as dinâmicas, o altamente temático, por exemplo, os glaciares a avançarem, as espécies a terem que se adaptar ao tipo de ambiente, ao tipo de alimento que existe, a competirem entre si num jogo de maioria de áreas também, porque é um area control também. Portanto, gostei bastante do jogo. Provavelmente não irei comprar, mas é um jogo que eu estou disponível para jogar de vez em quando. Achei bastante interessante. Tem também um problema de ser um pouco longo demais, embora aqui, sinceramente, eu não acho que existam grandes motivos para isso, embora tenhamos que fazer muitos cálculos, há muito cálculo para fazer, mas se os jogadores forem rapidinhos a tomar decisões, o jogo pode ficar apenas nas 2 horas e não ir para as 3, 4, que pode acontecer com este jogo. E pronto, foram estes os jogos que eu gostei de jogar neste mês de junho. E tenho sempre muitas expectativas de quais é que poderei jogar então no mês seguinte e aceito sempre recomendações de coisas que me queiram então sugerir para eu poder jogar no próximo mês. Se for com vocês ainda melhor, se for com boa companhia é sempre bom, e para depois poder falar eu e falarmos depois em conjunto através dos comentários e partilhas e por aí fora sobre os jogos em si, que no fundo é para isso que estas publicações e estes canais servem, para partilharmos informação e debatermos nestes temas que nos apaixonam. Então vá, Deus.